Uma assembleiana no pedaço, ou uma maluca no pedaço. Boa noite na paz de Jesus. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só não estou mais feliz porque o nervosismo não deixa, tá bom? Obrigada pelas boas-vindas. Gratidão a Deus pela Juliana, pelo ministério que, o Senhor concedeu, levantou a vida dela para esse tempo, para a igreja brasileira, para ser bênção. Todos os palestrantes, estou aqui para aprender com vocês, amém? Para cooperar com o Senhor aqui nessa noite. Eu tenho um lema comigo, gente? Eu falo assim, quando eu vou ministrar num lugar, a minha oração é: Senhor, não deixa eu te atrapalhar, não. Deus já tem feito maravilhas aqui, não já? Eu estava fazendo falta aqui? Claro que não, porque o Espírito Santo, ele preside esse lugar. Mas o Senhor me deu o privilégio, que como membro do corpo dele, da Igreja Universal, poder hoje cooperar nessa obra que ele está fazendo aqui. Eu falei: Senhor, tem misericórdia do seu povo, tá, Senhor? Ai, Jesus, não deixa eu atrapalhar o seu agir. Eu quero me apresentar, melhor. Como ela disse, eu sou Laodiceia, assembleiana, amém? Nada impede, em qualquer momento eu vou liberar um charabacanta aqui, do nada, Quando eu perceber que vocês não estão gostando, sabe? Quando ficar aquele clima tenso, é que nem os cantores assembleianos, quando erra a letra do hino, o que eles fazem? Falam em línguas estranhas. Quando eu esquecer o versículo, quando eu esquecer a fonte bibliográfica, é hora da gente soltar uns labachúrias, Vocês sabem. E Laodiceia, como eu disse, esposa desse homem que está ali, homão da promessa. Fica de pé, amor. Quero, ostentar um pouquinho, Eu sempre falo dele, que é o meu negão. Aí o povo fala: mas ele não é tão negão. Eu falei: para de estragar meu testemunho, eu orei 5 anos. Claro que é negão, Eu fico indignada com esse povo que estraga o testemunho da gente. É o meu negão de 1,90 m, Adiel de Lima, vulgo xereque, o meu. Sou mãe do Lucas, de 13 anos, e da Lorena, de 12. Como pentecostais, bons pentecostais que somos, um saiu, o outro entrou. Só deu 1 ano de intervalo. Já tenho 2 adolescentes lá em casa. Tive 2 bebês, 2 na fralda, 2 na mamadeira, 2 no colo, 2 no SUS, 2 no Tilenol. Tudo foi dose dupla. Agora, 2 entrando na adolescência. E, para mim, não tem nada mais glorioso, depois da experiência do casamento, a maternidade. Melhor que ser casada e ser mãe é só entrar no céu. É só, Já posso terminar a palestra, Eu quero convidar vocês, gente, para uma leitura bíblica de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 24, e o versículo 5. Depois pularemos para Provérbios 31, 18. Depois pularemos para a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Depois pularemos para Hebreus 13 e 4. Toda a Bíblia que você não leu durante a semana, você vai ler agora. E depois eu explico por quê, Todas essas leituras para introduzir a ministração, a palavra, a palestra nessa noite. O que está acontecendo aqui, e esses seminários que são realizados, jamais podem ser subestimados, em valor, em importância para o reino de Deus. Quando eu fazia os estudos, algumas pesquisas, leituras, para subsidiar a palavra essa noite, a palestra, eu encontrei uma obra de M.D. Rogatz, professora adjunta de Religião e Cultura americana, no Departamento de Estudos Religiosos do Michigan. Esta estudiosa e pesquisadora fez uma pesquisa focada apenas na sexualidade dos evangélicos, com a intenção
de inserir pela primeira vez na história, e a obra dela foi publicada exatamente agora em 2018, e a pretensão dela ao publicar a sua obra sobre salvando o sexo, salvação e sexualidade do evangelicalismo americano. Isto em tradução livre, é o título da obra dela, não tem em português, né? Irmão, você lê em inglês? Não. Existe um negócio chamado Google Tradutor, né? Que ajuda a gente demais. E ela fez esse estudo, que é pioneiro, paradigmático, tentando inserir a sexualidade do evangélico, especificamente na cena acadêmica. E em seus estudos, o que ela coletou, os dados que ela coletou, toda a informação que ela coletou, ela disse o seguinte, que a resposta mais eficaz do evangelicalismo contra a revolução sexual, a libertinagem sexual, a promiscuidade sexual, a liberação, eles dizem liberação, mas nós sabemos que é libertinagem sexual, que foi, provocada, ocasionada pela revolução sexual dos anos 60 para cá. A resposta do evangelicalismo foi iniciativas e maior interesse em seminários para ensinar sobre sexualidade conjugal e exaltar a glória da sexualidade no plano de Deus, enfatizando que o prazer da relação marital, conjugal, glorifica ao Senhor. Que a resposta do povo de Deus foi essa: mais estudo, mais ensino. Por quê? É lógico, é uma questão de coerência. O que vence a mentira? A verdade. Então, eu fiquei bastante admirada de que alguém tenha se interessado por isso. Então, quando nós ficamos sabendo que vai ter seminário, muitas pessoas subestimam o valor disso, né? Mas tem sido de Deus uma resposta contra toda semente, de malignidade, de perversidade, que Satanás, de engano que Satanás tem semeado. Louvado seja Deus por isso, porque você está aqui hoje participando de uma resposta do céu para essa geração e para esse tempo. Uma batalha espiritual. E nós já vencemos. Vocês conhecem o final, né? Então vamos ler a palavra de Jesus aqui, gente. Deuteronômio 24:5. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto nenhum outro encargo. Por 1 ano ficará livre na sua casa para alegrar a sua mulher que desposou. Gente, vocês gostam da Bíblia? Eu gosto demais da Bíblia, gente. Deuteronômio, tem gente que não gosta de Bíblia. Deuteronômio 24:5. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto nenhum outro encargo. Meu Deus, 1 ano de férias. Por 1 ano ficará livre na sua casa, domesticidade. Para quê? Para alegrar a sua mulher que desposou. Deus já começou a falar com os irmãos, vocês estão sentindo? Quantos aqui são casados? A maioria. Aleluia. Glória a Deus. O que eu encontro aqui? O interesse de Deus na qualidade da vida conjugal. E está implícito nesse texto que, na lógica de Deus, conjugalidade precisa de tempo, de investimento. 1 ano. E para quê? Para alegrar a sua esposa. Deus estava muito preocupado com o quê, gente? Satisfação sexual. Também. Ou você acha que no original esse alegrar a esposa está se referindo ao quê? Gente, por falar em sexualidade na conjugalidade, tem alguém aqui que não gosta de sexo? Nós sabemos a diferença entre sexo, sexualidade e genitalidade, amém? Sabemos. Mas vocês não têm nada contra falar de sexo não, né? Vocês sabem que casado é esse povo que faz negócio. Vamos pular para Provérbios 31 e 18.
Somente esse texto. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Amém? Eu amo esse texto, muito mesmo. Pulando agora para 1ª carta de Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. E ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Amém? Eu fiz várias leituras para destacar diferentes perspectivas do assunto que o Senhor, destacou no meu coração, inspirou no meu coração. Hoje, eu pretendo falar sobre manutenção relacional. Porque se eu vou falar de sexualidade na conjugalidade, eu vou tomar esse enfoque, tá? Vou dar esse enfoque de manutenção relacional. Por que Deus ordenou que o homem israelita... Eu amo estudar a sexualidade na tradição judaica. Para começar, que eles levam muito a sério Cantares de Salomão. E na lei constava que Deus dava essa prioridade, essa importância para a relação conjugal, para o primeiro ano do casal, entendendo que precisaria de tempo, de investimento, de qualidade, de afinidade, de ajustes e de manutenção. Quero falar de manutenção relacional, mas não só da manutenção relacional, como sublinhando, frisando que é essencial o sexo, o leito conjugal sem mácula. O sexo no plano de Deus, o plano de Deus para o sexo no casamento, é essencial para a manutenção relacional. A essencialidade do sexo na manutenção relacional. Deus fez sexo, gente, com propósitos, assim como o casamento, amém? Por que no céu não vai ter sexo? Às vezes eu fico meio confusa com Deus, né? Eu falava assim, uai, Senhor, né? Podia, né? Mas o que não vai ter? Porque o sexo, ele não é anulado no céu. O céu não anula o sexo, o céu cumpre o sexo. O sexo é tão importante, é tão primordial no plano de Deus, é tão transcendental no plano de Deus, o sexo marital, conjugal, heterogâmico, heterossexual, monogâmico, ele é tão fundamental na vida do casal, que ele é uma parábola escatológica. O céu não anula o sexo, o céu cumpre o sexo. Assim como, antigamente, no tempo da lei, na dispensação da lei, era necessário levar o cordeiro, levar um animal para ser sacrificado. Por que hoje não precisa mais? Porque Jesus, ele não veio anular o sacrifício, ele veio cumprir o sacrifício. Cada cordeiro que era imolado, cada animal que era sacrificado apontava para o Calvário. Agora, meu irmão, entenda você ou não, o nosso leito também é um tipo de altar. E cada orgasmo aponta para a ambiência celestial, o gozo celestial. Por isso que Gênesis 2:24 está muito mais para Apocalipse 19 do que para 1 carta aos Coríntios, capítulo 13, que Paulo fala de amor. Mas o casamento, ele está muito mais para Apocalipse 19. Por que existe masculinidade, feminilidade, conjugalidade? Porque quando Deus fez o homem e fez a mulher, e quando Deus pensou no casamento, era exatamente o relacionamento do cordeiro com a sua noiva que estava na mente de Deus. É por isso que nós estamos aqui.
E nós levamos muito a sério a manutenção do nosso casamento. Porque a igreja precisa transicionar de uma postura em que ela está preocupada em defender o casamento no âmbito político para uma postura de reconstrução de uma cultura matrimonial. Não adianta nós contarmos que outros representantes irão defender o casamento lá fora ou em outras esferas, quando dentro das nossas casas nós não celebramos, nós não honramos, nós não legitimamos, nós não dignificamos, nós não celebramos o casamento que temos, o sexo que temos. Eu ministro a uma geração e eu trabalho um projeto de abordagem, tá? Restauração a meninas sobreviventes do abuso sexual. E nesse projeto, eu tenho me inquietado muito, porque eu percebo que essa geração está entre a cruz e a espada, o espeto e a brasa. O mundo está dizendo que não vale a pena casar, que casamento é uma instituição falida. O mundo está dizendo que o sexo no plano de Deus não presta. Não é verdade que na mentalidade mundana, tá? Conforme o mundo pinta, casamento é sinônimo de falência sexual e frustração sexual. Sim ou não? Casou, não vai mais negociar. Você sabe o que é negociar, né? Que negócio é muito bom que faz a gente virar os olhos. Enfim, pode falar isso, gente? Eu esqueci de avisar para vocês que eu sou muito esquisita, gente. Mas é no começo, porque depois eu pioro. Misericórdia. Ora aí, amor. Qualquer coisa, joelho aí com a boca no pó, irmão. Que eu ainda estou muito nervosa, mas quando o nervosismo passar, Jesus Cristo. Inclusive, deixa eu perguntar, que hora que eu comecei aqui que eu estou sem hora, gente? Alguém viu aí? Me dá meu celular aí, amor. A vida é ao vivo? Oi, Brasil. Estou gravando. Então, minhas meninas, meus meninos, que nós também temos alcançado muitos meninos, estão na seguinte situação. O mundo está dizendo, não vale a pena. A mãe crente dentro de casa está dizendo, é ruim. É chato. Não é legal. O mundo está dizendo, casamento é instituição falida, não vale nada, não significa nada. O crente está dizendo que é ruim, que é infelicidade. O que está sentenciando a nossa geração não é a mentira que o mundo fala, é o nosso deslocamento do plano de Deus. Nós estamos dentro de casa. Às vezes, eu falei e tenho que falar diante de Deus, se meu filho aos 20 anos já não tiver vontade de casar, eu falhei. E você também, homem. Se a minha filha não tiver vontade de casar virgem, eu falhei em alguma coisa. Porque as mães crentes estão dizendo para as minhas meninas, nós fazemos seminários. Eu vou parar, às vezes, lá em Rondônia, irmão, eu vendo ter um sapato furado, catar uns mirréis para chegar lá. Fazemos seminário, não ganhamos nada, entramos lá nos fundões assim, mato, poeira, calor, para levar uma agenda às igrejas, que nunca nem falam dessas coisas. Alcançamos as meninas, ministramos as meninas, são abençoadas, são curadas, ouvimos histórias, ouvimos tragédias, vemos que essas meninas têm sede por Deus, pelo Espírito Santo, quando nós... Depois vamos atender. Pois é. Mas sabe o que é, pastora? É que, olha, a minha mãe falou que não é para eu casar não, que eu vou estragar a minha vida. E a irmã do círculo de oração. Falei, a sua mãe falou isso? Minha mãe falou, não casa não, que você vai estragar a sua vida. Eu falei, menina, chama sua mãe lá, que eu quero conversar com a sua mãe. Eu cheguei para a mãe dela e falei, irmã, satanébria. Irmã, qual o seu problema? Você bebeu água do vaso, irmã? Se você não está criando a sua filha para casar, irmã, você está criando para quê, irmã? Para a luz vermelha? Quando eu falo de manutenção relacional,
da essencialidade do sexo para a manutenção relacional e celebrar. A Bíblia não diz só para você suportar o leito sem mácula. Honra! Digno de honra! Eu não sei, eu acho que vocês vão detestar eu. Vocês já arrependeram de ter me chamado, não já? Espera aí. Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu quero dizer... Tá bom. Obrigada, amor. Eu quero dizer para o Brasil que o sexo da minha cama é o melhor do mundo. Eu quero dizer para o Brasil que casar é a melhor coisa do mundo. Não tem nada melhor nesse mundo. Sou casada, sou feliz, gosto de sexo. Aleluia, Brasil. O sexo passou a ser o maior dos pecados ocultos nas igrejas, porque também deixou de ser a bênção celebrada abertamente. Deixamos de celebrar abertamente, passou a ser um pecado oculto. Nós temos que entender por que isso acontece. Porque a maioria das palestras de casamento, vocês já repararam, que piada, tudo é problematização? Eu estou aqui para dizer que eu sou mulher. Eu estou aqui para dizer que eu entrei na menopausa aos 36 anos, já estou com 39. E se na TPM o hormônio mistura com demônio, na menopausa, cada hormônio vira um demônio. Tenho autoridade para falar. Quando eu achava que eu estava saindo da puberdade, eu já estava entrando na menopausa. 2 gravidezes no meio do caminho. Tá? Mas sexo é bom e eu gosto. E eu vou até onde eu posso. Amém, gente? Vocês estão escandalizados? E tem mais, porque é sempre problematização, sempre como fosse ruim, um fardo. Não é um fardo, é uma bênção. E nós precisamos celebrar para nós reconstruirmos uma cultura matrimonial. Para que nossos filhos não venham sempre estejam ouvindo essas piadinhas. Ai, casar vai estragar a sua vida. Ai, não casa não. Ai, porque sexo é muito ruim. Ai, porque... Nós temos que acabar com isso, amém? Em nome de Jesus. Falando nisso, vocês fizeram sexo essa semana, gente? Trocaram o óleo? Eu falei que eu sou esquisita, né? Ô, pastor, paz do Senhor. Amém, pastor? Glória a Jesus. Celebrar. Porque nós estamos vivendo no contexto orientado para a plenitude. Quando Deus idealizou o sexo no casamento, é para que nós o vivêssemos, desfrutássemos em plenitude. E nós temos que descobrir o que está atrapalhando. Porque casamento sem sexo não se chama casamento sem sexo. Casamento sem sexo se chama mentira. O que está atrapalhando? A Bíblia faz pelo menos 3 afirmações sobre o sexo no casamento, na conjugalidade. A Bíblia afirma, claro que implicitamente, a Bíblia afirma que sexo é simples. Se sexo é simples, de onde vem tanta complicação? Nós temos que rastrear, buscar entender e buscar em Deus solução para isso e não nos conformarmos. É por isso que nós estamos aqui, para sermos sarados, alinhados com o plano de Deus, amém? Sexo é simples. Por que eu digo que é simples? Porque quando Deus pensou no sexo, Deus fez a coisa de um jeito assim tão bacaninha. Você já viu que esse brinquedinho pedagógico de criança de 3 anos? Não tem assim um negocinho quadrado, encaixa no quadradinho quadrado. Né? A pecinha triângulo encaixa no buraquinho triângulo. Oh, você vê? Olha... Quando Deus pensou no sexo, Deus não estava apostando a nossa inteligência, não. A parte anatômica é tão simples, é tão óbvia, é tão prática, que até retardado consegue. Você já reparou que é um negocinho de encaixar? Um negócio coisa, e o outro é um buraquinho.
Oh, oh meu Deus. Oi, Ju, Pai do Senhor. Oh, gente, Deus fez para ser complicado ou para ser simples? Deus nos dotou de glândulas endócrinas, exócrinas, hormônios que regulam, desejo, libido, sexualidade, de uma forma assim mais fisiológica ou neurofisiológica. Está complicado? Nós temos que buscar as respostas do porquê e resolver. Porque na ideia de Deus não era para ser complicado. Havendo vontade é uma questão assim de... E nesse inverno curitibano, o negócio é tão bacana que até de meia a gente negocia. Né? 0 grau. Eu acho a sexualidade do curitibano é uma experiência à parte, né? Eu vim de Minas. Não tem cabimento tirar a meia, não. Deus o livre. A logística no 0 grau, assim, 2 graus, debaixo das cobertas. Mas não pode deixar a chama apagar. O frio não pode entrar para o lado. A Bíblia afirma que o sexo é santo. Aí eu quero entrar um pouco no contexto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do 3 ao 5, que vai me mostrar essa dimensão espiritual do sexo. O sexo é santo e santificador, ele é um meio da graça. Ele é tanto um meio da graça que a Bíblia diz, e Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer, que o casal não pode se separar há muito tempo. Pode? Não vos defraudeis um ao outro. O que é defraudar? É se negar. Não se negue um ao outro. O corpo do homem, ele já dizia anteriormente, não é dele, é da mulher. O corpo da mulher não é dela, é do homem. Olha para você ver, o mundo conta uma mentira muito grande para nossos meninos, para nossas filhas, que meu corpo, minhas regras, hashtag, mentira. Seu corpo só pode ter 2 donos. Primeiro dele, Jesus, comprou, não sois de vós mesmos, amém? Foste comprados por bom preço. Agora, chega um dia que Jesus dá escritura de propriedade para outra pessoa, seu cônjuge. O corpo da mulher é de quem? Dele. Amém, amor? O corpo dele é de quem? Meu, cabanão, mundão. Meu. Vocês já estão me odiando? O corpo dele, vamos supor, está cansado, mas é meu. Eu já chego profetizando, põe-te de pé que eu falarei contigo, ó. É meu. Tem que seguir mim, Meu, é meu. Jesus falou que é meu. Aí o Senhor diz, não vos defraudeis, a não ser por consentimento mútuo, concordância, mas por um período de tempo. Para quê? Para não serem tentados por Satanás. Na ótica bíblica, sexo é mais espiritual que oração. Porque a partir do momento que você está casado, Deus está dizendo assim, você pode até orar, mas não ora muito não, hein? Volta logo para, Você sabe, coisar. Um dos maiores prejuízos que nós, crentes, temos sofrido é com uma cultura religiosa de desespiritualização do sexo. Sexo é tão espiritual que nessa ótica bíblica, Deus diz que sexo é uma arma contra Satanás. Por que não defraudar? Por que não se retirar para não ser tentado? Para vencer o inimigo que vem tentar? Porque segundo a ótica de Deus, sexo é uma blindagem, é um escudo de graça contra o pecado, do adultério, da pornografia, da prostituição. É uma blindagem para o nosso cônjuge. E Satanás está de olho em quem está na seca. Sabe aquele marido que vê a mulher na televisão e fica assim? O diabo está de olho nele. Quem que o diabo vai pôr na frente dele? A gira, que gira aquela que pomba. Aquela.
Percebam que sexo, Satanás, no mesmo contexto. E Deus está dizendo que para não ser tentado por Satanás, o que é uma blindagem espiritual conjugal? Satisfação sexual. Porque sexo cristão é um sexo que tem quantidade, qualidade. Sexo cristão é o sexo que é bom para dois. O sexo que é bom para um só é pagão, não é cristão. Amém, irmãos? É uma blindagem, é uma arma espiritual. Portanto, você nunca vai pensar assim, ai, eu estou em batalha espiritual, eu vou fazer uma campanha de oração no monte. Faz, minha filha, pode fazer campanha na igreja, no monte, pode fazer 6 sexta-feira de milagre, mas você quer ver para o casado a campanha espiritual mais poderosa? Faz um propósito de 7 dias de sexo, sem quebrar. Olha, Exu, caveira, 7 catatumbas, 7 navalhas, 7 cachoeiras, sai tudo. Não fica um. Ô Jesus, revela, Senhor. Fala nesses corações. É verdade. Aí, o irmão está pensando assim, eba, gostei. Irmão, no 4º dia você está pedindo água que eu sei. Mas não pode quebrar. Essa história de que todo homem é o leãozão, né? Até que, enfim, uma mulher pode falar o outro lado, né? Não é bem assim, não, gente. Haja umas catuaba braba, meu filho. Já compra uma erva forte, irmão, umas gemadas sinistra e dá para esse homem. Mas não pode quebrar. Experimenta. Você vai ver. Experimenta. Eu te desafio. Faça esse propósito. Sexo é arma na batalha espiritual. Sexo é espiritual. Mas por quê? Por que o sexo foi tão desespiritualizado, estigmatizado como sujo, como carnal só? Nós temos uma herança de uma linhagem teológica que nós usamos denominar, em teologia, de visão agostiniana do sexo ou pensamento agostiniano do sexo. O Agostinho gerou assim muitos discípulos, né? Por que hoje eu ainda, esses dias eu recebi print de um grupo de círculo de oração. A irmã entrou no grupo do círculo de oração e a outra printando a conversa e mandando para mim, porque a mulher é só o sangue de Jesus. Aí ela entrou assim, pastor, é verdade que o fruto proibido era o sexo, né, pastor? Ainda tem pessoas que acreditam que o fruto proibido era o sexo. Porque não podia. Meu Deus, se não era para fazer sexo, por que Deus fez o negócio e o coisa? Por que Deus ordenou em Gênesis 1, frutificai, multiplicai-vos? Casamento cumpre propósitos teleológicos ou finalidades últimas. A saber, complementaridade, por isso que diferença sexual para complementar, macho e fêmea, complementaridade. A saber, fecundidade, frutificai, enche a terra, multiplicai, dominai, mandato social antes do mandato cultural. Porque a ordem social depende da ordem sexual. Deus estabelece a ordem sexual e Ele estabelece o mandato social para que nós cumpramos o mandato cultural. Portanto, frutificai vem antes do dominai. Por que dizem as estatísticas dos antropólogos que se não acontecer um milagre, um dado inesperado, demograficamente falando, em 2032, o mundo pela primeira vez na sua história terá mais muçulmanos islâmicos do que cristãos. Por um único motivo, muçulmano faz filho. O dominai nunca vem antes do frutificai. A sociedade que reproduz vence a sociedade que produz. O Ocidente se especializou em ser uma sociedade tecnocrata, secularizada, que produz muito, mas não reproduz. Portanto, a Europa já está islamizada. Quem observou nessa Copa? Quantos islâmicos, muçulmanos, árabes
E tantos outros imigrantes nos times. Quem observou? Eles não fazem filho. Casamento cumpre propósitos teleológicos. Por que Deus ia ordenar frutificai, dominai, multiplicai e dominai, para depois dizer que era um fruto proibido? Ô, gente, olha, se burrice fosse um demônio, eu expulsava. Às vezes eu queria que fosse, mas não é. Como é que a gente faz? Ô, irmã, era o fruto. Aí hoje mesmo eu recebi uma pergunta pelo Messenger. Irmã, eu vi um post seu, jovem casada, 2 anos de casada, por aí. Eu vi um post você dizendo que o sexo é santo. Nunca eu tinha ouvido isso. Filha de assembleiano. Porque sempre falam que o sexo é sujo. Visão agostiniana, pensamento agostiniano do sexo nos legou essa pichação, porque na ótica dele, sexo teria que ser, ele pregava sempre a regração, o regramento sexual, e que sexo, a privação do prazer, e que sexo era só para procriação. Então existem muitos contextos, irmãos, que essa cultura ainda prevalece, esse pensamento prevalece. Não pode ter prazer. Só para ter filho, mas não quer ter filho. Regramento, não pode fazer antes da Santa Ceia. Alguém já ouviu isso? Ou só eu que ouço essas barbaridades? Ô, gente, eu acho que eu nasci no século XIX, não estou descobrindo. Mas de onde que isso não é por acaso? É por isso que o mundo pensa que ser crente ou evangélico é sinônimo de regração, de repressão sexual. Aí eu amei o que eu pude ler, as resenhas, né? Li só resenhas do estudo dessa Amy de Rogatz, porque ela disse assim, que se tem um pensamento equivocado no mundo, é o pensamento de que o crente, ou o evangélico, ou o protestante, seja reprimido ou frustrado sexualmente. Uma acadêmica está tentando inserir essa pauta, esse discurso, na cena acadêmica pela primeira vez para dizer, vocês estão enganados, não tem nada de repressão nem frustração sexual no meio dos crentes. Não é maravilhoso isso? Uma mundana está tentando falar isso em nós. Eu tenho vergonha de certas palestras que eu ouço. Só problematizando, pichando, dando sempre aquela conotação, né, negativa. Então, o sexo é simples, sexo é santo na ótica de Deus. Nós podemos não estar, né, dentro desse padrão ainda, mas vamos chegar lá, amém? E sexo é saúde. Saúde no sentido holístico, apontando para o conceito de plenitude. Por que eu digo sexo é saúde? Só para combinar, S, né? Santo, simples, saúde, porque eu sou professora e dá vontade de fazer essas coisas. Não sou obrigada a nada. Mas apontando para a plenitude. Porque, gente, felicidade, nós às vezes lidamos muito com o conceito filosófico de felicidade, romântico e abstrato, né, de felicidade. Mas felicidade tem também tudo a ver com química neuronal, cerebral. Não existe felicidade sem dopamina. Sabia que quando cai as taxas de dopamina, as pessoas se suicidam? Uma depressão química, neuroquímica. Não existe felicidade sem endorfina, serotonina, ocitocina. Agora você pensa, Deus fez o sexo de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, para nos presentear, para nos abençoar, que a relação sexual é o ato que mais libera, que mais ativa esses neurotransmissores no nosso cérebro, na nossa vida. Olha eu, boa namorada, não sou? Você conviver comigo, você fica irritado comigo. Gente, eu sou tão bom-humorada que eu sou chata. Né, amor? Tirando a TPM, né? Misericórdia. Hormônio, você sabe que rima com demônio, mas, enfim. Ocitocina é maravilhoso, gente.
Tem irmã que dá para ver que ela está precisando de mais alegria na vida. Se eu fosse pastora de uma igreja, eu ia ter uns negócios esquisitos, sabe? Eu ia ter umas doutrinas meio heréticas. Eu ia falar, irmão que não faz a mulher virar o zóio, está excluído. 50% do problema das mulheres da igreja, eu já liderei mulheres, eu tive esse desprazer, sangue de Jesus tem poder. É muito hormônio num lugar só. Amo vocês, amém? Amo ser mulher também, nada contra. Mas o contexto que eu estava era meio complicado com as irmãs ali. Porque as irmãs ali, o problema delas eu não podia resolver, nem Jesus, amém? A irmã, você vai falar, no meio do culto, fala para o irmão do lado, Pai, Senhor, irmã, ela. Senhor, né, irmã? Aí eu, né? Misericórdia. 50% dos problemas nos departamentos femininos é falta de ocitocina, dopamina, falta de fofurice, sabe? O povo mal-humorado, amargurado, né? O amargurado é difícil. É ver o otimista, meio copo vazio, está meio cheio. Você já conhece essa teoria, né? Aí o pessimista, meio copo, tá meio vazio. Aí o amargurado, irmão, ele olha para o meio copo, quem fez xixi aqui nessa desgrama? Né? Paz do Senhor, pastor. Amém? Jesus, glória a Deus. Vamos embora. Então, gente, nós temos que lutar contra essa cultura de desespiritualização do sexo. É claro que as demais palestras irão nos remeter para problemáticas, necessidade de cura, de libertação, da qual também eu faço parte. Eu entrei no casamento, o sexo foi um meio de graça e cura para mim. A minha adolescência inteira, devido a traumas de abusos severos, eu tinha a minha sexualidade totalmente distorcida, deformada, mutilada. Eu não gosto muito de entrar nos detalhes, porque um dia minha filha vai ouvir e eu não me sinto bem, à vontade para citar. Quanto o diabo fez, se envergonhou nessa área? Tinha tudo, irmão, para ter um casamento, um leito conjugal desastroso. Eu não sei, tem gente que compra um colchão de 5 mil, irmão, não faz nada lá em cima, eu fico escandalizada. Eu vivi no campo missionário com esse homem comprou para mim aquelas camas da Casa Bahia, que é uma tábua. E eu estava 14 quilos mais magra, meu irmão, era o osso e a tábua, e esse homem em cima de mim. Ô, gente, vocês estão escandalizados comigo? Gente, quantos anos eu dormi em cima daquela tábua? Ô, gente, é um negocinho assim, uma tábua. Ele falava que era ortopédico. O homem, isso aqui não é ortopédico, o homem, isso aqui é uma tábua purinha. Agora, que lugar de cura que foi para a minha vida? Restauração, remédio. Cura. Eu não sabia conectar corpo. Eu tinha transtornos, né? Transtornos de intimidade. Que em termos mais técnicos, eu não sou especialista, eu sou interessado, mas em termos mais técnicos, né? Usa-se dizer que são traumas de vinculação, né? Estilos de apego, transtornos de intimidade, enfim, tem todo esse escopo, né, que é psicossocial, é do âmbito da psicologia, não é minha especialidade, mas a gente arrisca, tem que estudar para aprender, né? Não sabia conectar. Quanta coisa Deus fez. Eu só conectar o físico e o emocional. Quanto milagre. É meio de graça, amém? É blindagem espiritual. É bênção. Nunca, graças a Deus, nunca. Nosso leito conjugal. Ô, irmã, nunca teve problema, não? Ó, o tamanho daquele homem, claro que sim, meu Deus do céu. Né?
Claro, não estou falando que é perfeito, mas é nesse contexto que a graça de Deus me alcançou de formas mais surpreendentes e sobrenaturais. A minha feminilidade foi curada, a minha sexualidade foi restaurada, e eu estou aqui para dizer que nada se compara a viver a sexualidade no plano de Deus, que é no leito conjugal, sem mácula. Aleluia! Graças a Deus. Nós temos que combater isso. O sexo só melhora com o tempo, viu, gente? Estão falando muita mentira por aí. E casamento não é sinônimo de falência sexual. Por que eu li lá em Provérbios 31 e 18? A sua lâmpada não se apaga de noite. Porque eu me admiro muito daquele casal ali, no sentido exatamente este, de manutenção relacional. Uma mulher extraordinária, atuante, que desempenha tantas funções com excelência, que tem um casamento, ela é casada, né? Tem filhos. Eu vejo ali o retrato de uma família funcional, de um casamento funcional, e quando eu vejo ali lâmpada que não se apaga de noite, eu vejo ali um paradigma de que? Manutenção relacional. Porque ela desempenha muito de dia, mas de noite ela se mantém ativa e acesa. Manutenção relacional. E quando a Bíblia fala de lâmpada, a metáfora da luz, sempre vai apontar para quê? Para uma realidade de pureza moral. Por isso Jesus diz, a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram, amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Efésios 5:11 diz que a propriedade da luz é tornar todas as coisas visíveis. Visibilidade é uma propriedade da luz, então onde há luz não há engano, não há nada oculto. Lâmpada acesa. Fala de uma pureza moral. Lâmpada e luz é uma metáfora também que aponta para uma perspectiva do conhecimento, do aspecto cognitivo, porque nós precisamos de esclarecimento, de entendimento. Por isso que nós usamos dizer entendido, esclarecido, clareza, quando queremos falar de algo que nós conhecemos muito. Lâmpada acesa na manutenção relacional fala do quê? Que tem coisas que tem que ser por um processo de purificação, colocando na luz, como sempre fiz no meu casamento. Eu nunca, pecado está aqui, eu passo longe. Eu abri. Não tem nada sobre mim que meu esposo não saiba. Até o lado mais feio. Eu tenho suscetibilidades? Tenho. Tenho fraquezas? Tenho. Tenho espinho na carne? Tenho. Mas Ele sabe de todos. E Ele me ajuda a vigiar. Né, amor? Tamo junto. Você é meu fechamento. Enfim, deixa para lá, pula essa parte. Pureza moral. Esclarecimento. Por quê, irmão? Tem coisa que passa pelo aprendizado. Eu tive que estudar das sequelas do trauma. O que é, meu irmão, para ser tratado, curado num consultório, não vai ser curado no altar, nem no gabinete pastoral. Problema hormonal, transtornos, distúrbios, disfunções. Até onde eu estou sabendo, pastor não cura a ejaculação precoce. Engraçado que os palestrantes de casal não falam de ejaculação precoce, esquisito, né? 40% dos homens brasileiros estão desenvolvendo, estatisticamente, estão apresentando ejaculação precoce. Por conta de quê? Porque o brasileiro vive numa cultura pornificada e masturbatória. E essa doença social tem provocado esse problema. Luz. Onde tem luz, tudo é visível. Precisa se entender o que está se passando, dar nomes para os problemas. E para isso tem que estudar, tem que ler. Tem que aprender, tem que buscar o entendimento, tem que buscar o conhecimento. Porque um problema, quando ele recebe luz, né, nome, quando você recebe o entendimento, o discernimento, você já está com 80% da vitória. Porque você vai buscar soluções. Luz, manutenção relacional. Nós precisamos vencer essa questão de desespiritualizar o sexo. E eu vou falar assim, aqui nos últimos minutos que eu tenho, sobre
2 outros sabotadores, né, do leito conjugal. 2 outros elementos sabotadores da manutenção relacional. O primeiro, eu nominei aqui, né? Mas assim, gente, tudo muito sinteticamente, tá? De forma coloquial. Mas eu denominei de disparidade do desejo. Para fazer a manutenção relacional do nosso casamento, para manter o sexo sempre dentro do padrão que Deus o projetou, idealizou, designou a nós, nos abençoou com o sexo, eu tenho que entender essas questões também de disparidade do desejo. Por exemplo, a incompatibilidade na questão do desejo. Só que desejo é muito subjetivo, né, gente? Mas falar de desejo é complexo, é multidimensional, mas eu vou falar aqui em termos muito sintéticos, simplórios. Mas o que implica dizer quando um quer mais do que o outro? Eu já falei, no casamento, quem é o mais espiritual? O que gosta mais de sexo. Não, irmã, sou eu, porque eu oro mais. Eu jejuo mais. Não, o que gosta mais de sexo é o mais espiritual. Amém? Aceita. Porque não pode defraudar. Pode orar, concordar, orar e tem que voltar. Quem chega na área primeira é mais espiritual. E aí? Disparidade do desejo. Quando há essa incompatibilidade na libido. Às vezes a mulher é muito estigmatizada, como sempre a mulher é aquela que tem, né, o libido hipoativo, baixo libido, baixo desejo. Mas deixa eu te contar um dado que geralmente também os palestrantes irmãos não contam. 1 a cada 5 mulheres tem mais desejo sexual do que os maridos. E geralmente essas mulheres nunca são contempladas em palestras. Geralmente a cobrança é para as mulheres, e os irmãos ficam se pagando de, né? Pois é. E a irmã está lá, meu Deus, oh Jesus, eu dei um grito, o cachorro cai duro, pai. Né? A irmã vive na fantasia sexual. Qual que é a fantasia dela? A fantasia do mosquito. Amor, se eu apagar a luz, você pica, né? Tadinha. Ô, gente, podia falar isso? Não, né? E agora que eu já falei, né? Só Jesus. Também tem mulheres que têm mais desejo. A questão é, para resumirmos aqui, pode negar sexo? Não. Desculpa, Brasil. Não pode negar sexo. Se você nega, você está entregando de bandeja para quem? Se Deus diz que não pode separar muito tempo, nem defraudar, para não ser tentado por quem? Para não ser presa de quem? Para não ser suscetível a quem? Deus não falou que é do fulano ou da Bertana. É do próprio Satanás que está interessado nessa área. Porque o interesse de Satanás é fazer os solteiros fazer todo tipo de sexo antes de casar e o casado não fazer nenhum. Eu atendo solteiro, tenho que falar com a menina. Menina, senta no Alasca, em nome de Jesus, menina. Aí eu atendo casado, a casada. Pastora, eu estou com 4 meses de casada. Estou com problemada. Aí você está com problema? Ô, filha, vocês estão namorando? Ah, não, já tem uns 2 meses que a gente não namora. O que está acontecendo com essa geração, meu pai? Eu com 4 meses de casado, eu não saía nem do quarto, Jesus, misericórdia. Eu não estou preparada para ver casado de 4. E eu atendo. 4 meses de casado, já com problema. Pode negar sexo? Não. Mas irmã, tem dia que não dá mesmo. Pois é. Mas como que você faz? Eu vou ensinar um princípio espiritual. Um negócio chamado cheque predatado. Você tem que fazer o seguinte, olha, o dia que realmente não dá, você tem que se comprometer para o outro dia ou para o outro dia e marcar e cumprir. Não pode pagar o cheque predatado com outro cheque predatado. Amém? E vale para os 2 gêneros, hein? Que às vezes os irmãozinhos estão fraquinhos. A gente vê os 2 lados por aí. Não pode. Então, existem vários inimigos do tesão, tá?
E um dos maiores inimigos do tesão... Pode falar tesão? Não, né? Pode? Um dos maiores inimigos do tesão se chama fusionamento, o excesso de intimidade, ou fusionamento de individualidades. Sabe aquela mulher enjoada que quer que o marido fica tudo igual a ela? Sabe o que acontece o dia, irmã, que ele fizer tudo que você quer? Você não quer mais ele. Não tem mais tesão. Pode reparar, o casal, às vezes tem umas suas encrenquinhas, suas muitas diferenças, mas onde tem raiva, tem tesão. Por que eu estou falando isso? Eu sei. Esse homem tem duas especialidades na vida dele. Uma delas é me alegrar, a outra me enervar. Misericórdia. Ô, gente, quem fala que homem é simples, com certeza não é casado com um. Essa teoria de que mulher é complicada, homem é simples. Quem inventou essa mentira dos infernos? É simples um trem que vai no mercado, buscar 3 coisas, esquece 2. Nós que somos enjoadas depois. Não. Anos de casada, tem 15 anos que no dia do meu aniversário esse homem me decepciona. Inclusive, quarta-feira de novo. Aí ele pensou que ia abafar, me trouxe um troço lá, eletrônico, e eu sou muito burra por eletrônico. Mas ele trouxe, eu estou com problema de vista, porque a menopausa arrancou quase tudo minhas vistas. O homem me traz um troço que não tem luz, eu não consigo ler, gente. Eu fiquei muito feliz, só que não, né, amor? Falei, homem, você não me conhece? Aí você entra, né? Pô, você não está vendo que eu não tenho vista mais? Você traz um trem que eu não consigo, você não me conhece, homem? Homem é assim, gente. E tem dia lá em casa que a gente não briga, não. A gente faz um ensaio para a Terceira Guerra Mundial. Só que tem um problema. Eu tenho um problema, eu não tenho dignidade nenhuma, eu não aguento passar mais que 3 dias com raiva dele. Às vezes ele pisa na bola, mas de repente eis que esse homem sai do banheiro. E vem em mim um espírito assim da Marília Mendonça. Aí eu fico, todo esse caminho eu sei de cor. Né? Se eu não me engano. Agora, né? Se doesse em você o que dói em mim, enfim, por aí vai. Aquele hino que está na harpa, você sabe. Só que as pessoas acham que muita intimidade vira amiguinho, tudo igualzinho, fusiona. Eliminam-se as diferenças. Elimina-se também o desejo. Sabotadores do sexo e sabotadores do desejo, do tesão. Por exemplo, o casal é tão íntimo que divide banheiro. Pelo amor de Jesus, você não faça isso não, criatura. 15 anos de casada, nunca dividiu o banheiro com esse homem. Irmã, não tem condição de você, de noite, querer fazer negócio com quem você estava dividindo o banheiro. Um no chuveiro, outro no vaso. Quem inventou esse trem? Ficar escovando o dente perto. Excesso de nudez. Eu vou indicar para vocês o livro do... O nome do homem é muito difícil, né? Judaico. É Shmuley Botea. O nome do livro é mais fácil. Sexo Kasher. Aí ele fala que até nudez toda hora. A mulher toda hora troca de roupa perto do marido. Filha, tem que ter a hora certa, amém? A gente acha que abafa. Toda hora. Isso elimina o desejo. O desejo está para a falta, né? A procura, a busca, o inacessível. Não é que você vai ser inacessível, mas toda hora, irmã, toda hora, vai... Vira irmão. Pois é, né? Tá aí, tô vendo aí. Essa é a hora certa, aqueles luscos-fucos, né? Aquele negócio todo, aquela produção. Enfim, deu para entender, gente? E na falta, às vezes, do desejo, o Dr. Martin Klein, ele trabalha o conceito de inteligência sexual no livro, o livro tem esse nome, Inteligência Sexual, Dr. Martin Klein, e ele diz o seguinte: o desejo sexual é subjetivo, o interesse sexual é intencional, e você tem que apostar mais no interesse sexual.
Às vezes você não está com o desejo, mas você está interessado por conta da importância, do valor da pessoa na sua vida, e você parte para a responsabilidade relacional, para fazer manutenção relacional. E ele também diz o seguinte: satisfação sexual pode ser subjetivo. Tem gente que 3 vezes por semana é pouco, e tem gente que 3 vezes por semana é muito. Sabia disso, gente? Eu estou falando. Satisfação é subjetivo. Agora, atenção é intencional. Mesmo quando você não pode dar 100% de satisfação, você pode dar 100% de atenção. E um cônjuge nunca estará frustrado sabendo que você dá esses 100% de atenção. Não está se negligenciando. Amém? Terminando a disparidade do prazer, eu quero terminar com uma nota aqui apologética, tá? Talvez amanhã eu falo o último ponto no meio da outra palestra, tá bom? Como eu disse, eu não sou obrigada a nada. Às vezes o pastor não vai deixar eu nem voltar também. Vamos falar um pouquinho da disparidade do prazer, mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Cantares 5:4 é um texto que fala do clitóris e do orgasmo feminino. Existe uma disparidade do prazer. Segundo estimativas, só 40% das mulheres gozam. E nós não podemos aceitar isso. Muito menos na igreja. Porque se Deus deu o clitóris, qual que é a função do clitóris, gente? Virar o zóio. Cantares 5:4. Ele pôs a sua mão na fenda e as minhas entranhas se estremeceram. Espírito Santo, revela o que é a fenda, Espírito Santo. Espírito Santo. Mistério. Não foi o feminismo que inventou o clitóris. O feminismo não é o patrono do prazer feminino, porque eles têm esse discurso, tá? Que é o feminismo que legitima o prazer da mulher, que é o feminismo que reinventou ou inventou o clitóris, porque o clitóris apareceu na literatura médica, nos estudos mais empíricos de 20 anos para cá. Só que na Bíblia, há 3.000 anos atrás, um cântico foi escrito e foi falado sobre ele. Sulamita reticente, eu já me deitei, eu não vou abrir o meu amado, mas o meu amado pôs a mão na fresta, as minhas entranhas se estremeceram e eu ia abrir meu amado. Jesus. Só que aí a desespiritualização do sexo fez o crente acreditar que se um cônjuge colocar a mão no outro, na genitália do outro, no órgão sexual do outro, estimular, acariciar é masturbação. Para você ver. Irmã, quando você pega nas coisas do seu marido, lembra que o corpo é de quem? Não é masturbação não, meu filho. Mete a mão. E se ele for muito burrinho, irmã, não souber, pega a mão dele. Uai, minha filha, quem é responsável pelo meu prazer? Quem é responsável pelo seu prazer? O outro? Ensina os paranauê. Sofremos muito prejuízo. Espiritualizações desnecessárias. Desespiritualizamos o que é espiritual. Espiritualizamos outras coisas que não devemos. A Bíblia fala, celebra. Vai que é sua, Tafarel. O responsável pelo seu prazer, antes de ser o outro, é você, para se conhecer, se aceitar, se permitir. O feminismo sequestrou o clitóris. Mas quem inventou e criou o clitóris foi Deus. E eu estou me levantando nessa geração para dizer que o feminismo vai perder. Já perdeu. Nenhuma professora feminista vai conseguir seduzir a minha filha com esse discurso. Ela está entrando na puberdade. E com a graça que Deus dá, com a medida, a dosagem que Deus vai me ensinando, capacitando, eu estou ensinando que não tem nada melhor do que ser casada, que ser esposa. Que digno de honra, celebração, é o leito conjugal, sem mácula. Você pode ficar de pé comigo? Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, pastor. Qualquer coisa, né? Nós nos falamos ali no gabinete.
E o que eu tiver, né, estragado, só conserta, né? Em nome de Jesus, está com essa autoridade, né? Né, gente? Qualquer coisa que eu estraguei, o pastor vai consertar, vai dar tudo certo, todo mundo vai para o céu, amém? Muito obrigada. Eu quero, dá a mão para o seu cônjuge aí. Termino citando 2 segredos espirituais do sexo. O que tem de mais erótico no leito conjugal é o beijo. Vocês têm beijado de língua? Crente gosta de perguntar de sexo anal, sexo oral. Faz falta nenhuma para um casamento. Agora, beijo de língua. Enfia a língua, irmão, dentro da boca. Tem nada mais erótico que beijo de língua. É hoje à noite. E outra coisa, qual é o maior afrodisíaco para a mulher e que tem salvado o sexo dos casais? Saliva. Irmão, no sexo, tudo se salva com cuspe. Cuspe salva qualquer noite. Porque beijo tem que ter o quê? Saliva. E lubrificante, melhor que tem, melhor que KY. Secura vaginal nunca rima com prazer. Então, meu irmão, invista nesses afrodisíacos, potencializadores do seu sexo. Saliva, sabonete, creme dental, beijo na boca. Amém? Deus abençoe. Pai, te louvamos por tua palavra. Amo, Senhor, amo sua casa, amo sua palavra. Teu reino, poder te servir. Obrigada, Senhor, pela nossa conjugalidade. Nós nos casamos. Aleluia. Meu Deus, é um desafio tão grande porque precisamos crescer, amadurecer no casamento e te glorificar acima de tudo. Ajuda-nos nesse desafio de fazer a manutenção do nosso leito, do nosso lar, da nossa casa. Que o nosso lar seja sempre uma parábola escatológica que aponte para o céu, seja sempre uma profecia do céu. Que a minha casa, o meu casamento seja uma profecia do encontro do Cordeiro com a sua noiva. É isso que te peço e peço para cada um dos meus irmãos. Digno de honra seja o leito. Que toda enfermidade, toda disfunção, toda distorção não prevaleça. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade e seja glorificado o teu nome hoje e para sempre. Todas essas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém.